Bom dia, meus amores! E aí, estão bem? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando a nossa semana, então que vocês possam ter uma semana cheia de paz, de muito aprendizado, tá? E de muita alegria. E hoje nós vamos começar a nossa aula de ciências falando sobre um dos astros do nosso sistema solar, que é a Lua. Gente, a Lua, ela é considerada um satélite natural. Por que satélite natural? Porque ela gira, em volta de um planeta, que é o planeta Terra. Então percebam o seguinte: para ser considerado planeta, esse astro precisa girar ao redor de uma estrela, que no caso é o Sol. Então a Terra é um planeta porque ela gira ao redor do Sol. Já a Lua é um satélite natural que faz o movimento ao redor da Terra. Então, ela faz o movimento ao redor de um planeta, então ela é considerada um satélite natural. A Lua, gente, ela faz 3 movimentos. Junto com a Terra, ela faz um movimento de translação. Então, junto com a Terra, ela vai girando também ao redor do Sol no decorrer do ano. Ela faz também um movimento de rotação, tá? E ela faz um movimento também ao redor da Terra, como eu já acabei de falar para vocês, e esse movimento é chamado de revolução. Então, revolução é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, tá certo? Então, conforme ela vai girando com a Terra, ao redor do Sol, que é a translação, ela vai fazendo também o movimento de rotação, tá? E vai também fazendo o movimento de revolução, que é ao redor da Terra, certo? Então, a Lua faz esses movimentos. E por conta desse movimento de revolução, a Lua ela pode aparecer de diferentes formas para o planeta Terra, Da forma como que a gente visualiza ela, ela aparece de diferentes formas. Por quê, gente? Isso está relacionado com a luminosidade do Sol. Conforme a Lua se posiciona, na Terra, ela ganha ou não luminosidade do Sol, Uma parte da Lua é iluminada, outra parte não é. E aí, conforme a posição, a gente pode ver essa parte iluminada ou não. Então, não é que a Lua muda de formato, porque às vezes a gente vê lá a Lua minguante ou Lua crescente e a Lua cheia, Elas parecem, visualmente com formatos diferentes. Mas isso acontece por conta da luminosidade do Sol. Na verdade, a Lua não muda seu formato. O que muda, então, é a face que está sendo iluminada e voltada para o nosso planeta, tá? E essas alternâncias de formatos aí, que nós vemos, nós chamamos de fases, tá? E as principais fases da Lua são cheia, minguante, nova e crescente, tá? Então, conforme a Lua vai fazendo a volta ao redor da Terra, ela vai sendo iluminada de formas diferentes, formando, então, as fases da Lua. Quando ela está toda, a face voltada para o planeta Terra está todo iluminado, nós chamamos de lua cheia, tá? Quando uma parte, no nosso caso, quando nós estamos vendo aqui, ó, a parte do lado, direito, quando a gente olha no céu, vemos só a parte, do lado direito da nossa posição, tá, gente? Do nosso braço. Quando a gente vê posicionando, olhando para a Lua e só a parte direita, que está sendo iluminada, nós chamamos essa Lua de minguante. Quando essa Lua está pouquíssimo iluminada, ou seja, quando a face dela, ela está totalmente alinhada aqui, ó, Sol,
Lua e Terra. Então, a face que está voltada para a Terra não está sendo iluminada. Então, nós chamamos essa fase de Lua nova. E quando, olhando para a Lua, do lado esquerdo está sendo iluminado e o outro lado a gente não vê, essa é a Lua crescente, tá? A fase crescente, tá certo? Então, nós temos essas 4 fases da Lua, e isso acontece por causa da luminosidade, né, da posição da Lua e da luminosidade do Sol. Essas fases, gente, elas mudam a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias, essas fases da Lua mudam, tá? Por conta desse movimento de revolução que ela faz. Então, ela demora uma semana para completar a volta ao redor da Terra, certo? E aí, a cada 7 dias, ela vai alternando a sua volta, né? Então, o seu formato. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, lua cheia, né? Que está o lado dela voltado para a Terra, está totalmente iluminado. E aí, depois nós temos quarto minguante ou apenas lua minguante, tá vendo? Quando ela fica, ó, olhando de frente, na nossa posição, olhando de frente para a Lua, o lado direito dela, né? A gente consegue só ver o lado direito. Lua nova é quando ela não está sendo iluminada, e aí a Lua crescente ou quarto crescente, a gente olhando de frente, ela está sendo iluminada só o lado esquerdo e depois volta lá para a Lua cheia de novo. Então, a cada 7 dias nós temos a alternância, ou seja, a mudança de Lua. Certo, meus amores? E todas essas fases, né, elas duram aí, aliás, cada fase é 7 dias, e a volta completa, né, ao redor da Terra, dura aproximadamente 28 dias, ou seja, durante um mês, tá? Então, a Lua, ela demora aí um mês para dar a volta completa ao redor da Terra. E lembrando que essa volta completa que a Terra faz ao redor da Terra, né, provocando aí as fases da Lua, é chamado de revolução, tá bom? Não se esqueçam. E outra coisa, gente, é possível então enxergar a Lua durante o dia? Afinal de contas, a Lua é um satélite natural da Terra e a Lua não possui luz própria. A Lua, ela é iluminada pelo Sol, tá? Então, é possível ver a Lua durante o dia? Dependendo da sua fase, gente, é possível sim. Eu não sei se vocês já observaram, tá? Mas dependendo da fase da Lua, de acordo com a hora que ela se põe, né, junto ou não ao Sol, a gente consegue ver a Lua sim durante o dia, tá? Porque ela está, na verdade, o tempo todo, né, no céu. O que às vezes dificulta nós visualizarmos ela é o horário, né, que o Sol surge, ou seja, a hora que o Sol nasce, a hora que o Sol se põe. E, às vezes coincide com o mesmo horário que a Lua também está aparecendo naquele momento no céu para nós. Então, aí fica difícil de vê-la, porque ela está sendo muito iluminada durante o dia e a gente acaba não vendo, tá? Então, na fase nova, dificilmente nós vamos ver essa Lua, tá? Mas é possível ver sim durante o dia. É só vocês observarem no decorrer do mês que algum dia vocês vão conseguir ver a Lua de dia, tá certo? E aqui, né, nós podemos observar que a Lua, então, ela passa por algumas fases, né, que é conforme a sua iluminação. E nós sabemos, gente, que então sempre uma parte, né, da Lua está sendo iluminada e é a parte que nós vemos aqui na Terra. E sempre vai ter uma parte que ela é oculta, ou seja, nós não vamos conseguir ver, tá? Porque ela fica voltada para
parte, né, voltada para o universo e não para o planeta Terra, tá bom? Então tem uma parte aí da Lua que nós não vemos. E aqui nós temos, né, uma tabelinha mostrando aí para vocês de acordo com as horas, né, a quantidade de horas que as fases da Lua podem ser vistas, tá? Aí no céu. É bem interessante porque quem quiser observar um pouco melhor, né, a Lua, é só seguir essa tabelinha de horários que vocês vão conseguir observar bem direitinho a Lua no céu. E outra coisa muito interessante que às vezes acontece, né? É um fenômeno natural aí no céu que todos ficam muito apaixonados. Tem gente que acorda até de madrugada, às vezes, para observar um fenômeno chamado eclipse lunar. O que é eclipse lunar, gente? É quando eu tenho o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. Então, percebam que a Terra fica no meio, entre o Sol e a Lua. E aí, o que acontece? O Sol está iluminando a Terra, enquanto a Terra faz sombra na Lua. Isso é chamado de eclipse lunar, é quando a Lua não está sendo iluminada, tá? E aí, a cor que nós vemos dessa Lua, ela fica uma coloração linda, né? Meio avermelhada. E ela acaba recebendo o nome de lua de sangue, tá? Ou lua avermelhada. Mas isso acontece, gente, quando a gente tem o eclipse total, ou seja, quando essa lua não está sendo iluminada de jeito nenhum, porque toda a sombra da Terra está tampando aqui a lua, tá? Não deixando a luz do sol chegar até a lua. Então, nós chamamos isso de eclipse lunar total. Agora, quando esse eclipse é parcial, quando um pouquinho ainda de luminosidade do Sol está chegando na Lua e uma parte é recoberta pela sombra da Terra, nós chamamos de eclipse lunar parcial, tá? Então, é um fenômeno natural que acontece e que a gente fica aí deslumbrado, né? Com essa cor, né, avermelhada que a Lua nos apresenta para nós, mas ela apresenta essa cor não é porque ela mudou de cor, mas é apenas a sombra da Terra agindo sobre a Lua. Pessoal, e aqui na página 16 tem uma atividade muito interessante, muito legal, né, de ser feita, que é eu, cientista, observando e registrando as fases da Lua. Só que o que acontece? A atividade ela é sugerida para fazer, né, para começar a fazer no primeiro dia do mês. E hoje é dia 9, né, de novembro. Então, o ideal seria para começar o mês que vem, que é dezembro, né? Se for para começar no primeiro dia do mês mesmo. Mas quem quiser começar hoje não tem problema. Só que eu não vou cobrar essa atividade como uma tarefa obrigatória, porque essa atividade ela leva 2 meses para ser feita, porque seria uma observação da Lua todos os dias durante 2 meses, para vocês compararem aí as fases da Lua e aprender um pouco mais através da observação. E assim, é uma atividade muito legal, né, de ser feita, porém nós não vamos ter tempo de realizar essa atividade completa. Mas quem quiser fazer, faça, tenha a folhinha aí no material de apoio, destaca e vai fazendo ao longo dos dias, né, até aí no decorrer dos meses. E mesmo que você não poste essa atividade no portal, você vai ter essa atividade para você fazer as observações da Lua e aprender através das suas observações, tá certo? Então, podem fazer, mas não precisam postar no portal. Mas o que eu quero? Essa atividade da apostila leva 2 meses, né? São 2 meses de observação. Porém, hoje, segunda-feira, eu gostaria que vocês, à noite, tirassem uns 10 minutinhos para fazerem uma observação no céu,
Observem como a lua está hoje. Vocês vão observar primeiro, depois vocês vão fazer o desenho do que vocês estão observando, né? De como a lua está, como o céu está. Vai fazer um desenho numa folha sulfite. Vai colocar o nome da lua que você está observando, se ela está na fase cheia, crescente, minguante ou nova, tá? Você vai colocar seu nome na folha e o nome da fase da lua e a data e o horário que você observou, tá certo? Você vai poder postar essa atividade até terça-feira, que é amanhã, dia 10, tá? Então, hoje eu vou passar 2 tarefas. Essa é a primeira tarefa, tá? Então, se vocês quiserem fazer essa atividade aqui da apostila, façam, mas essa atividade é proposta por 2 meses. Então, para vocês me entregarem, vocês vão fazer a observação no dia de hoje, fazer o desenho, colocar o nome de vocês, o nome da lua que vocês estão observando, da fase da lua, o horário que vocês estão observando, tá bom? Até amanhã, tá certo? Até amanhã, se possível, no período de aula, até meio-dia, mais ou menos, tá? Se vocês não conseguirem fazer até o meio-dia de amanhã, façam pode postar até lá por volta das 6 horas da tarde. Mas é para fazer observação hoje à noite, segunda-feira, combinado? Então, essa é a nossa primeira tarefa da aula de hoje. No final da aula, eu vou passar mais uma tarefa, que é para a semana que vem. Agora, nós vamos falar sobre a influência da Lua. Pessoal, como nós sabemos, a Terra possui uma força chamada gravidade, não é verdade? Essa força gravitacional é uma força que atrai tudo para o centro da Terra, não é mesmo? Só que não é só o planeta Terra que possui essa força, tá? Todos os astros, né, possuem força da gravidade. Só que alguns astros possuem menos e outros mais. Por exemplo, o Sol é um astro que tem muita força da gravidade, tá? Por conta disso, todos os planetas giram ao redor dele. Já a Terra tem bastante força da gravidade, inclusive a Lua gira ao seu redor, né? Só que a Lua, mesmo tendo a gravidade menor que a Terra, ela também possui essa força, tá? E essa força da gravidade atua nas marés. O que são as marés? As marés são os movimentos, né, da água, né? Quando a gente tem o aumento do nível da água, a gente fala de maré alta. Quando o nível da água, né, nos mares abaixa, a gente chama de maré baixa. Isso acontece, gente, por conta da soma da força da gravidade do Sol e da Lua, tá? Agindo sobre a Terra. É como se você empurrasse uma parede. Você está fazendo força na parede e a parede também faz uma força contrária a você, não é? Então, assim, os astros também fazem. A Lua atua uma força da gravidade na Terra, o Sol na Lua e na Terra, a Lua na Terra e no Sol, a Terra na Lua e no Sol, entendeu? Então, um atua com a força da gravidade no outro. Por mais que essa gravidade seja pequena da Lua, né, em comparação à gravidade da Terra, por ser um planeta maior que a Lua, né, que é um satélite natural, essa força da gravidade vai atuar, então, nas marés. Então, quando eu tenho força da gravidade, né, do Sol e da Lua sendo combinada, é como se eles puxassem a água para cima, tá? Sentido ao céu. Então, aí nós temos a maré alta, tá bom? Agora, quando essa força da Lua não está alinhada à força da gravidade do Sol,
essa força da Lua tem uma gravidade menor. Então, aí nós falamos que a maré está baixa, tá certo? Então, quando eu tenho a combinação da força gravitacional do Sol e da Lua, eu tenho a maré alta. E quando eu tenho apenas a combinação, né? Aliás, quando eu tenho só a força da Lua, né? Agindo sobre a Terra nesse momento, eu tenho a maré baixa, certo? E nós temos também, pessoal, a influência da Lua de acordo, né, com atividades aí dos seres vivos. Que atividades? Conforme esses animais vivem. Então, falando aí da maré, o que acontece? Quando eu tenho maré alta, alguns peixes, né, alguns peixes que viviam, micro-organismos, microcrustáceos, né, pequenos camarõezinhos, que eu chamo todos esses animais bem pequenininhos de plâncton, eles vivem um pouco mais no fundo dos oceanos e dos mares. Mas quando eu tenho esse movimento das águas, né, maré baixa, maré alta, principalmente na maré alta, eu tenho a subida desses pequenos animais chamados de plâncton para a superfície, tá? E o que acontece? Isso facilita a alimentação desses peixes maiores ou desses outros animais que vivem um pouco mais na superfície, porque aumenta a quantidade, né, a oferta de alimentos para esses animais, porque o plâncton que estava lá mais embaixo, com a subida da maré, né, com a maré alta, eles acabam subindo junto e favorecendo, então, a alimentação desses animais que estão em cima, tá? Então, percebam que, de alguma forma, a Lua influencia aí no movimento das águas e até, né, na cadeia alimentar desses animais aquáticos. A Lua também, gente, influencia na atividade de animais que são noturnos, que são de hábitos noturnos, ou seja, aqueles animais que saem para caçar durante a noite, como, por exemplo, a cuíca, a coruja, o morcego, tá? Esses animais, eles então acabam sendo influenciados pela luminosidade da lua. Por exemplo, a cuíca, né? Ela é um animal de hábito noturno, assim como os gambás, coelhos, tá? Eles, em noites de lua cheia, eles preferem não sair, tá certo? Eles preferem ficar mais escondidos. Porque na noite de lua cheia, como fica mais, a superfície terrestre fica mais iluminada, o que acontece? Eles ficam mais visíveis, tá? Então, eles acabam sendo capturados com maior facilidade pelos seus predadores. Então, muitas vezes, esses animais preferem ficar mais escondidos durante a lua cheia, né? E sair em outros períodos onde a lua não tem tanta iluminação assim, tá? Por quê? A luminosidade do sol bate na lua e a lua reflete, então, a luz do sol aqui na superfície terrestre, tá? Então, a lua cheia reflete muita luz, deixando a noite um pouco mais clara. Porém, as corujas gostam disso, tá? As corujas gostam dessa luminosidade, por exemplo, na lua cheia, porque facilita a sua visão. Então, a coruja consegue enxergar seus predadores
mais facilmente, então ela consegue as suas presas com facilidade. Muito interessante isso, né? E agora, pessoal, a outra tarefa de casa, a segunda tarefa, como eu falei para vocês, são as atividades da página 20 e página 21, tá? Prestem atenção para falar que não entenderam. A atividade de observação da Lua vocês farão hoje, dia 9 de novembro, e vão postar até amanhã, dia 10, certo? Essas atividades das páginas 20 e 21, vocês podem postar até a próxima segunda-feira, que é dia 16 de novembro, tá bom? Então, vocês terão uma semana para fazer. E já peço também que ao longo dos dias vai fazendo as atividades do caderno de atividades, que aí na próxima semana a tia Thalita faz a correção com vocês, mas não precisem postar a atividade do caderno de atividade, só da página da apostila 20 e 21 e o desenho da lua que vocês vão observar no dia de hoje. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, aprendido bastante, tá? Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e um beijo.